Oi, pessoal, eu sou a Érica, jornalista do Brasil Escola, e hoje eu tô aqui para bater um papo super importante e especial sobre o Outubro Rosa e câncer de mama. E eu tô aqui com a doutora médica oncologista, doutora Rúbia, seja bem-vinda, e se apresente pra gente, né, pra gente começar a conversar sobre esse tema tão relevante e poder ajudar tantas as pessoas a saberem um pouco mais sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Rubia, oncologista clínica, sou formada pela Universidade Federal de Goiás, residência em oncologia clínica no Hospital Araújo Jorge, trabalho no INGO, sou mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e também pós-graduada em cuidados paliativos. Bom, doutora, pequeno currículo, né? Doutora, a primeira curiosidade que eu acho que todo mundo tem, todo mundo ouve muito falar sobre o Outubro Rosa. Mas por que assim, Outubro Rosa? Todo mundo sabe que o Outubro Rosa está relacionado, né, à campanha de prevenção ao câncer de mama. Eu já tô até me adiantando, é isso mesmo? O Outubro Rosa é esse o intuito da campanha? Explica um pouquinho mais pra gente. É isso mesmo. Outubro Rosa hoje é considerado um mês de conscientização da existência do câncer de mama, um mês que lembra todas as mulheres da importância da prevenção e o rastreamento de câncer de mama. Então, o Outubro Rosa surgiu na verdade, foi uma comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Então, eles iluminaram aquele monumento do obelisco do Ibirapuera de cor rosa. Foram várias mulheres que tinham esse intuito de lembrar a existência e a importância do câncer de mama. Então, desde então, foi convencionado que o outubro seria rosa para comemorar e para relembrar as mulheres sobre a educação no rastreamento do câncer de mama. E a questão do mês de outubro foi assim um mês aleatório ou tem alguma Foi um mês característica aleatório por causa da pra- comemoração da desse. Revolução. Ok. Agora, uma coisa que a gente fica muito assim, eu estava até conversando um pouquinho antes da gravação. Doutora, quem pode ter câncer de mama? Olha, na verdade, o câncer de mama pode acontecer em qualquer mulher, inclusive em homens, que a gente pode discutir Aham. isso também. Uma em cada 8 mulheres pode ter câncer de mama, então é o câncer mais prevalente. Uhum. Mas, principalmente, nós devemos nos atentar àquelas mulheres que estão já na menopausa, mulheres acima de 50 anos. Claro que o câncer de mama pode acontecer também em mulheres abaixo dessa faixa etária, Uhum. acima dos 30 anos, mas são grupos considerados de mais alto risco. E você comentou que homens também podem ter câncer de mama. Isso, eu cheguei a ver isso, mas fiquei assim, surpresa, porque a gente parece que não ouve muito falar que homem teve câncer de mama. Deve ser uma incidência menor, mas existe. Existe, é bem mais raro. Homem tem mama, né? E onde há Uhum. tecido mamário há risco de câncer de mama. Uhum. Mas esses homens geralmente são acometidos por doenças genéticas, né? Uhum. Principalmente presença dos genes BRCA1 e 2. Então, aquelas famílias que sabidamente existe a prevalência da mutação desses genes BRCA1 e 2, os homens também devem ser acompanhados. Hum. E doutora, fiz o exame, eu vi que eu tô com nódulo, fui ao médico e constatei. Fiz todo o procedimento, né, biópsias, estou com câncer de mama. O que devo fazer agora? Por onde começar? Então, em primeiro lugar é procurar um oncologista. Se você já tem o diagnóstico, provavelmente você veio de um profissional especializado, um mastologista, né? Ou o Uhum. próprio oncologista. Então, o oncologista é que vai desenhar como serão os primeiros passos. Uhum. Então, inicialmente é fazer o estadiamento, para saber em que estágio está a doença. Então, essa é a grande importância hoje do estadiamento e da avaliação precoce, né? Uhum. Não é diminuir a mortalidade, é descobrir em estágios mais iniciais. Então, eu costumo dizer que o câncer tem 4 estágios, Estágios. basicamente, né? Então, é o mais precoce, o mais inicial. O 2 já está o tumor um pouco mais avançado, um pouco Uhum. maior. O 3 geralmente é quando já começa a acometer os linfonodos, né? Que são aquelas ínguas. No Uhum. caso da mama, geralmente são os linfonodos axilares. E Tá. 4 é quando já tem metástase à distância. Uhum. Então, dependendo do estágio do tumor, é que vai ser desenhado o O tratamento a partir tratamento. daquele ponto. E doutora, a gente tem muito assim associado que o nódulo da mama é o câncer de mama, mas acomete pescoço, pode ser associado o nódulo do pescoço a ser câncer de mama, axila. Sim, o principal o câncer ele pode se espalhar de 2 formas basicamente. Uhum. A primeira através do sangue, que através do sangue pode ir para outros órgãos como pulmão, fígado, cérebro, ossos,
ou através da via linfática, que aí Tá. acomete os linfonodos. Uhum. Muitas mulheres acabam descobrindo o câncer de mama porque às vezes nem conseguiu palpar o Uhum. nódulo, mas sentiu um caroço na axila. Entendi. Eu até cheguei a ver assim que o câncer, o autoexame, né? Porque antigamente a gente ouvia muito falar, ai, faça o autoexame. Mas se você, a gente vê muito caso que assim, eu fazia autoexame, nunca descobri nada, mas eu tive câncer de mama. Ainda é indicado fazer o autoexame, mas só ele resolve para você fazer um preventivo, né? Para Uhum, você estar cuidando da sua saúde. uhum. Qual que é a orientação? Essa história do autoexame veio lá dos Estados Unidos, da década de 50, mas estudos mais recentes vêm mostrando que não mudou mortalidade, ou seja, fazer o autoexame não fez com que as mulheres da população geral morressem menos. Então, Entendi. assim, há uma recomendação, mas o autoexame sozinho não é recomendado, justamente por isso. Né? Tá. Então, é recomendado que aquelas pacientes entre 50 e 69 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, façam mamografia a cada 2 anos. Uhum. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem um screening mais rígido, a partir de mulheres acima de 40 anos, Uhum. com mamografias anuais. Tá. E aqueles pacientes com maior risco, por exemplo, que tem já parentes, sabidamente, já tem aqueles genes de maior recorrência de câncer ou Tipo mais. Exatamente, hereditariedade. BRCA1, BRCA2, Uhum. ou outras síndromes genéticas na família que predispõem ao câncer, aí Uhum. eles antecipam o início da mamografia. Ou 10 anos antes do familiar que teve o câncer de mama Uhum. mais cedo, ou, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir dos 35 anos, ou de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 30 anos. Então, uma jovem que vá numa consulta ginecológica, ela não precisa chegar e pedir, eu quero fazer uma mamografia, se ela não tem esse histórico familiar, Isso. se ela não tem, sentiu nada de diferente no corpo, não há, nesse primeiro momento, a necessidade É. desse O exame. ginecologista ele é preparado para fazer um rastreamento inicial. Então, Uhum. quando você vai na consulta com o seu ginecologista, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer algumas perguntas Uhum. que vão direcionar a paciente se ele é um alto risco, se ele é um Uhum. baixo risco, né? Para ver em qual dos dois grupos a paciente se encontra. Tá. E o câncer de mama no Brasil, a incidência é muito grande, né, doutora? A incidência é muito grande, como eu disse, uma em cada 8 mulheres, É né, de uma muito, forma é mais muito. prática, pode ser acometida por câncer de Uhum. mama. Então, de acordo com os dados do INCA para o triênio 2020-2022, são esperados mais de 66 mil novos casos de Meu câncer de Deus, mama, é muita sendo coisa. que em algumas regiões, como por exemplo na região sudeste do Brasil, pode chegar a mais de 80 casos para cada 100 mil mulheres. É muita É coisa, muita né? coisa. E doutora, assim, acaba que a gente tem esse fantasma do câncer, né? Muitos já colocam, assim, ceifam o câncer relacionados à morte, mas há cura, né? A gente tem que trabalhar com isso, que o diagnóstico, você sabendo dele precocemente, as chances aumentam. Conta um pouquinho, comenta pra gente essa questão, assim, porque muitas pessoas, quando vem ali aquele diagnóstico de câncer, já é aquilo assim, aquele balde de água fria, estou ceifada a morrer, né? Eu vejo que essa doença está muito ligada também ao emocional. Exatamente. Ainda hoje existe um estigma, né? Sim, Câncer é igual à exatamente, estigma, morte, né? exatamente. Então não é bem assim. Então, a medicina, a oncologia em especial, ela vem avançando muito nos últimos Uhum. 2 anos. A quantidade de estudos anualmente é grandiosa, às vezes até difícil da gente acompanhar, por isso cada vez mais a oncologia caminha para subespecialização dentro, e novas tecnologias, né? Hoje nós Sim. temos imunoterapia para tratamento de câncer de mama, por exemplo, que é um tratamento mais moderno que mesmo quimioterapia, que faz com que as nossas células de defesa atuem contra o próprio câncer com menos efeitos Hum. colaterais. Então, esse avanço vem ajudando, vem aumentando as taxas de cura. Uhum. E por que então o rastreamento é importante? A gente consegue descobrir a doença no estágio mais precoce e aumenta as taxas de cura. Ó, Geralmente, quando o tumor já está no estágio 4, ou seja, a doença é metastática, o tratamento uhum. geralmente é paliativo. Explica só porque, assim, como a gente está com um público mais jovem, às vezes eles não sabem o que quer dizer, ou até ouvem falar, né? O câncer com metástase. O que é essa metástase? A metástase é quando a doença se espalha.
Ela já tá? não tá mais só ali na mama. Exatamente, não tá ali mais na mama, não, ou seja, não está só na mama ou no linfonodo da axila. Então, ele tá na mama, já espalhou para o cérebro, para os pulmões, para os fígado, para os ossos, Uhum. né? Então, o Então, tratamento é dito paliativo. Não haverá cura, mas há sim benefício no tratamento. Então, a uhum, gente consegue prolongar a vida da uhum. mulher, muitas vezes em anos, e melhorar a qualidade de vida. Que bom, né? Como a ciência, a medicina já avançou a esse ponto, porque a gente conhece muitas histórias de pessoas assim que já não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, agora é só aguardar. É triste falar isso, mas muitas pessoas que a gente vê antigamente, a gente ouvia antigamente, eram esses os diagnósticos que eles Exatamente. recebiam, O né? nosso objetivo é que o câncer se torne uma doença crônica, assim Uhum. como o diabetes, assim como Que as a pessoas pressão alta. consigam conviver. Exatamente, é tratar para o resto da vida. Então, quanto Sim, mais a gente conseguir prolongar a morte, mesmo não curando, melhor. ótimo. E doutora, o tratamento para quem tem plano de saúde e quem não tem? A rede pública oferece esse tratamento oncológico também para pessoas que não possuem plano de saúde? Sim, a rede básica de saúde, ela geralmente recebe os pacientes, né, Uhum. que são suspeitos e referenciam, então, ou seja, vão repassar esses pacientes, agendar consultas em serviços especializados assim que tiver o diagnóstico Uhum. ou uma alta suspeição do diagnóstico, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos a Santa Casa, o Hospital Araújo Jorge e o Hospital das Clínicas, né, que são CACONS e UNACONS, que são centros de referência de tratamento do câncer. Lembrar que é muito importante que vocês saibam que existe a lei dos 60 dias, né? Explica pra gente, eu não A lei sabia. dos 60 dias é que o paciente tem no máximo 60 dias para ter o tratamento, para iniciar o tratamento oncológico. Isso é lei, isso tem que ser exigido das Olha autoridades. só, gente, se eu não sabia dessa informação, informação bem É relevante, muito né? relevante isso. E então, assim, estando já dentro de um serviço de tratamento oncológico, lá vai ser estabelecido se o paciente pode receber quimioterapia, se ele deve primeiro receber ou quimio ou imunoterapia, se deve ir Uhum. direto para uma cirurgia. Então, uma equipe multidisciplinar, não só composta por oncologista, mas por oncologista, cirurgião oncológico, radioterapeuta, são extremamente importantes para a decisão de uma forma completa, Completa holística do do tratamento tratamento. do paciente. Ninguém faz nada sozinho. É uma equipe mesmo, todo mundo junto para combater aquele vírus, né? Exatamente. O que é a diferença do SUS para o plano de saúde? Uhum, Então, o plano de saúde ele é regido pelo rol da ANS. uhum, Então, ele geralmente ele tem acesso a alguns medicamentos a mais que o SUS não uhum. oferece. Tá. E esse paciente pode conseguir depois desse medicamento pela Sim, justiça? alguns pacientes Há acabam formas. judicializando. O Ministério Público do Estado de Goiás, inclusive, faz um trabalho maravilhoso em relação a Uhum. isso, que ajudam muitos pacientes a conseguirem. Então, quando o paciente resolve judicializar, o médico faz um relatório, acaba solicitando, encaminhando ao Ministério Público, que auxilia muito o paciente e repassa para peritos especialistas para avaliar a ação técnica daquela solicitação e em seguida encaminho para o juiz que determina ou não a liberação daquele medicamento. Então, assim, hoje no processo judicial nós temos uma noção que está demorando em torno de 6, 7 meses. Infelizmente ainda é Ainda é muito muito tempo, né? moroso, Para um apesar, paciente de câncer esse exatamente, tempo. apesar desse auxílio tanto do Ministério Público Estadual do Estado de Goiás quanto da Uhum. Defensoria Pública Estadual e da União. E doutora, a pergunta de milhões, né? Há uma forma da gente prevenir para não ter câncer de mama ou tendo hábitos melhores, se alimentando melhor? Existe a resposta para essa pergunta? Olha, a gente não sabe diretamente, né? Mas assim, existem sim alguns estudos que mostram que, por exemplo, aqueles pacientes que têm síndromes genéticas na família, né? Ou que Uhum. são portadores de genes de mutação genética que predispõem ao aparecimento de tumores hereditários, eles devem ser rastreados de uma forma mais intensa, às vezes com mamografias seriadas, Mais com intervalos periódicas. menores, ou através de ressonâncias. Uhum. Pacientes obesos, obesas têm mais chance de ter câncer, Uhum. sedentárias, com alto consumo de gordura na dieta, pacientes com menopausa muito tardia ou menarca muito precoce, ou seja, são aqueles pacientes que têm
uma exposição ao próprio hormônio feminino Aham. durante muito tempo, ou aquelas pacientes que fazem reposição hormonal por mais tempo. E a gente teve até aquele caso, há uns anos atrás, da Angelina Jolie, que tirou todas as mamas já como. Não sei se eu tô falando errado o termo, me corrija, por favor. Uma forma preventiva, né, de não ter Exatamente. o câncer. Essa modalidade, essa forma como a Angelina fez esse tratamento, é um caminho ou ela é específica para quem tem essa questão É hereditária? isso. No Ou caso, qualquer mulher, ah, não quero correr risco nenhum, quero tirar a não, mama e pronto, não quero ter essa dor de cabeça, passar não. por esse transtorno, Uhum. né? Não, isso é específico para a população de alto risco. No caso da história da Angelina, a mãe dela teve um câncer de mama, com BRCA mutado. E assim que a mãe dela viu, a Angelina foi Uhum. submetida ao teste e ela também E tinha. tinha. Ah, Então tá. foi só por isso, né. Uhum. Então ela fez a retirada das mamas, fez uma adenomastectomia, ou seja, ela retirou só a parte glandular, e mesmo assim ela ainda tem um risco em torno de 5% Mesmo? mesmo. É mínimo, mas ele ainda existe, né. Uhum. E depois da prole constituída, aí que é avaliada a questão da oferectomia, né, da retirada dos ovários. Então, assim, não é qualquer pessoa, qualquer mulher que não queira, às vezes, correr o risco, né? São muitas variáveis para chegar aí Exatamente, tirando todas as mamas. exatamente. Então isso tem que ser muito Bem discutido pensado, com o avaliado, né? geneticista, com o mastologista, com o oncologista clínico. E uma questão que eu estava até comentando com você também antes da gravação, porque eu estava trocando, assim, trocentas figurinhas com a doutora. Sobre a questão da amamentação. Muitas mulheres, até comentei com você de casos, né, que a gente sabe que a mulher fica estéril, sem poder, com a dificuldade de poder ter filhos depois do Isso. tratamento oncológico, e muitas tiram a mama e não são mães, têm o sonho de amamentar. É possível, eu quero saber a questão da amamentação pós-tratamento, se é possível, e como é esse processo de reconstrução mamária. Todas conseguem? É um processo mais moroso? Tem que esperar um intervalo maior? Como que funciona? Eu tive câncer, eu já consigo, tem essa questão do expansor, né? Que muitas já tiram a mama, já conseguem colocar esse expansor, ou não é bem assim? Uhum. Tem que esperar um tempo o tratamento acabar para ser avaliado? Cada tratamento é muito particular, Aham, então cada caso é discutido específico ali. individualmente, isso. Nós sabemos que a amamentação é um fator protetor contra Uhum, câncer de mama, tá. E mulheres que foram submetidas a tratamento e que têm glândula mamária, engravidam, podem sim amamentar. amamentar, né. O que é discutido é durante a quimioterapia, que Tá. vai depender muito do quimioterápico, do tratamento que está sendo feito. Uhum. Mas posterior ao tratamento, a mulher ainda tendo glândulas mamárias, Não tem nada problema. impede. A gente sabe que pacientes que foram submetidas à reconstrução mamária, às vezes têm um Uhum. pouco mais de dificuldade Dificuldade. para drenagem do leite. Sim, é a questão de perda de ductos, A né? perda de ductos e até o desarranjo da arquitetura mesmo, Tá. né? Porque como é que é a glândula mamária? Então todas drenam, né, de uma forma organizada Uhum. em direção à papila, né? Em direção ao É o mamilo, né? Para a mamilo. drenagem do leite. Depois que a mama é submetida à cirurgia, pode haver uma bagunça, né? Aham. A arquitetura fica mexida, Diferente, né? diferente, desorganizada. E, doutora, tem algum recado que você acha importante passar para as mulheres, para as muitas jovens que nos assistem, né? É uma coisa que eu vejo muito, que tem me assustado, é que a gente associava muito isso, assim, que pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, é que elas estavam mais predispostas a ter o câncer de mama. De fato, essa faixa etária é mais comum de ser acometida pelo câncer, mas nada impede de jovens também terem câncer de mama, né? Então, para vocês, meninas jovens que se importam com sua saúde, então façam um autoexame se vocês se sentirem confortáveis. Se não, procurem o mais cedo possível o ginecologista e, se necessário, ele vai te encaminhar para um mastologista em caso de algum nódulo suspeito, principalmente de um lado só da mama, naqueles casos em que há retração da mama ou mesmo do mamilo, no aparecimento de alguma íngua, algum caroço embaixo da axila, uma saída de um líquido estranho, tipo o que a gente chama água de rocha, ou então sanguinolento pelo mamilo. Em meninas jovens, aparecimento de um nódulo que não some por mais de um ciclo de menstruação. Então, toda ou qualquer
alteração, procure seu médico e faça o acompanhamento pelo menos uma vez por ano com o seu ginecologista. Não só para a questão do rastreamento de câncer de mama, mas também de colo uterino e outras demais doenças. Doutora, eu até queria ter perguntado isso um pouquinho antes e me esqueci. Pode haver o câncer de mama só em uma mama ou é assim, tem uma, passa para outra? Não tem isso? Geralmente é de um lado só. Ah, tá. Geralmente Não tem isso assim, passa para o outro lado. Pode ir para outros locais, pode né? para outros lugares, mas eu já vi casos em que passou para outra mama. Mesmo? Eu achei que Sim. era assim, É uma coisa raro, automática. eu falo que pode acontecer tudo. Né? É raro, mas pode acontecer. Mas o mais frequente é aparecer um nódulo de um lado só, em que palpando você vai sentir a nodulação, ou acontece uma retração da pele, ou retração do mamilo. Em alguns casos pode aparecer de uma forma, parece um câncer inflamatório, que nós chamamos. Fica, às vezes, a mama com aspecto engurgitado, grande, aspecto de casca de laranja. Isso também é um aspecto que pode indicar câncer de mama. E dependendo do estágio que você encontra o estado que sua mama fica, quer dizer que está mais avançado, a olho nu não dá para você avaliar só por aquilo ali, né? Porque muita gente fala, nossa, que já tá tudo roxo, vai estar muito grave. Não dá para avaliar isso aqui. Não dá com Só certeza. clinicamente. Clinicamente, o médico, geralmente ele tem uma régua para medir, né? Então ele sempre vai fazer o acompanhamento clínico e com exames de imagem. Queria te agradecer, doutora, pela presença, por ter nos esclarecido tanta coisa e mostrar como é importante a gente se conhecer, não ter esse estigma do câncer, não ter vergonha, né? Exatamente. Por se tratar de uma parte que a gente muitas vezes tem medo de se tocar, de sentir. E achei muito válido o bate-papo, espero que vocês também tenham gostado. Continuem nos acompanhando, marque quem você sabe que é uma mulher que precise saber desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas a gente volta já já.